Olá, começa agora mais um programa Presença Espírita na Bíblia. Comigo, Celina Sobral, e com José Reis Chaves. Como vai, Chaves? Bem, graças a Deus. E você, Celina? Tudo bem, graças a Deus. Chaves, estava querendo falar hoje um pouquinho sobre a iniciação do mundo contada na Bíblia. Dá para você falar para gente? A Bíblia, ela, como hoje também, ela tem profetas, que eu diria de pré-cognição, que conhecem as coisas antes de elas acontecerem, e tem também os profetas que conhecem o futuro e que são mais comuns. No caso, por exemplo, de Moisés, ele é um profeta do passado. Então, ele narrou a história da criação do mundo. Ele não estava lá na época. Ele não estava presente lá. Ele teve mais ou menos uma visão, né, desse passado remoto. E então ele é um desses profetas do passado. E já a maioria são de profetas do futuro, são mais comuns. E como que a gente sabe que é exatamente o que está na Bíblia que aconteceu? Pois é, então Moisés, ele narra a criação do mundo, mas ele usa de figuras. Por exemplo, ele fala que o mundo foi criado em 6 dias. E, antigamente, os intérpretes da Bíblia pegavam isso literalmente, ao pé da letra. 6 dias de 24 horas. Quando, na realidade, são dias, cada dia representa um período longo, de milhões de anos. Então, são 6 períodos de milhões de anos, cada um, e no final, exatamente o 6º período, o homem é criado. Embora na Bíblia haja 2 narrativas. Quem lê muito a Bíblia sabe disso. Ela começa a contar, primeiro, numa narração, ela começa a contar a criação do homem. E depois ela cria, ou melhor, ela narra a criação dos animais, depois passa para os vegetais. Então, é o contrário. Agora, a mais comum é essa. Primeiro Deus criou, né, o mundo, e só no 6º dia é que ele criou o homem. Essa é a mais comum. E ele conta que tudo começou de sementes mesmo? As coisas... Santo Agostinho já falava isso. Deus criou as coisas mais em estado de potencialidade, que na filosofia quer dizer em forma de semente. Então, vamos dizer assim, eu costumo dizer, nós somos, no momento, anjos, mas ainda só em estado de semente, só ainda em estado potencial. Estamos caminhando para sermos anjos num futuro remoto, mas estamos caminhando. Então, nós já somos anjos, não atualizados ainda. Sim, mas veja bem, naquela época, quando se começou a escrever essa história toda, não havia tanto avanço em tecnologia, em ciência, para se provar o que foi feito, né, vagarosamente, até chegar ao ponto de realmente o homem nascer na Terra, começar os minerais, as plantas, os animais e o Homo sapiens. Como é isso? Por que a gente tem que acreditar que é completamente da forma que está narrada ali, se não foi vivenciado nem cientificamente, com respaldo realmente da tecnologia, da modernidade mesmo da época, para fazer alguma coisa tão firmemente declarada? Essa criação, como eu disse antes, ela foi em estado de potencialidade. Quer dizer, como a semente.
que eu gosto de deixar isso bem claro, que às vezes as pessoas têm dificuldade para entender. A semente, ela já é uma planta, ela tem o germe da planta, só que não está ainda atualizada. Se eu tenho, por exemplo, na minha mão aqui, uma semente de laranja, eu posso dizer que eu tenho um pé de laranja aqui na minha mão. Só que esse pé de laranja ainda não está concretizado, mas o germe dele, a semente, já está aqui. E então vai demorar um tempo para que essa semente se transforme de fato num pé de laranja. Então Deus criou tudo assim, em estado potencial. E essas coisas vão se atualizando. Por exemplo, não temos hoje o computador com esse poder todo de informações? A semente dele já foi criada através exatamente da inteligência que Deus deu ao homem. Então, só que o computador ainda não estava atualizado, ainda não existia, só existia o germe dele. Deus já sabia disso. E ele sabia e sabe de muitas coisas que vão acontecer ainda, que nós nem sequer imaginamos. Sim, com certeza. Mas eu digo a veracidade do que está contado ali, né? Não que, de repente, daquela semente vai nascer um animal, um vegetal ou um Homo sapiens. Mas você vai responder isso no próximo bloco, porque nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos.